Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo de um assunto talvez o mais importante de todos os vídeos que eu já tenha feito, porque envolve realmente aí uma ameaça ao nosso direito fundamental de liberdade, o direito de ir e vir, que foi tão protegido pela nossa Constituição Federal em 88, diante de todas as ditaduras que já existiram no Brasil, né, e os efeitos disso, os traumas que a nossa sociedade viveu com isso. Então, nós temos muita proteção hoje em dia aos direitos fundamentais. Toda vez que existe uma situação excepcional que pode restringir esses direitos, elas devem ser tomadas assim de forma taxativa, conforme a Constituição prevê, podendo aí significar um cerceamento desse direito fundamental, um direito tão importante, natural, um direito humano, que é a nossa liberdade. Então vamos falar sobre isso hoje. Nós começamos a ver com a pandemia, no ano passado inclusive, alguns decretos de prefeitos, de governadores, tratando de uma possibilidade de lockdown ou de toque de recolher, né? Que significaria aí, em última análise, essa possibilidade de interferir no direito de liberdade de ir e vir do cidadão. E o que a gente tem como embasamento para esse ato, né, do executivo, tanto do municipal quanto do estadual, seria a Lei 13.974 de fevereiro, que começou com uma medida provisória, que foi convertida em lei e que foi levada para o Supremo através de uma ação direta de inconstitucionalidade para saber se os municípios e os estados poderiam tomar aquelas atitudes previstas em lei, que em tese, em primeiro momento, teria sido falado que apenas o executivo poderia ter essa competência. E o Supremo decidiu que, na verdade, essa competência ela é concorrente, que os estados e municípios também podem emitir atos normativos e administrativos, atos de execução mesmo, para seguir o que essa lei orienta. Então, vamos entender o que essa lei orienta e qual o limite estabelecido pela própria lei. A Lei 13.974, de fevereiro de 2020, no artigo 2º, primeiro ela faz uma descrição do que seria isolamento e o que seria quarentena. E no artigo 3º, ela coloca, autoriza as autoridades, nesse caso, depois da decisão do Supremo, locais, então pode ser governador, prefeito ou o presidente da República, autoriza a tomar as seguintes medidas: isolamento, quarentena, uso de máscaras e aí uma série de outras medidas em relação à compra de vacinas, insumos, restrição excepcional e temporária de rodovias, portos e aeroportos, locomoção interestadual e intermunicipal. E o parágrafo 1º, ele é claro na seguinte disposição: as medidas desse artigo só poderão ser tomadas com base em evidências científicas. E aí, historicamente, o que se viu depois da edição dessa lei é que algumas prefeituras e governos estaduais começaram a pensar na possibilidade de decretar lockdown e toque de recolher. Agora vamos ser bem específicos. A Lei 13.979, de fevereiro de 2020, ela não prevê a possibilidade de lockdown e possibilidade de toque de recolher. As restrições de locomoção são intermunicipais, interestaduais, em lugar nenhum a lei fala isso. No ordenamento jurídico brasileiro, a única forma que nós temos de restrição de locomoção, restrição da liberdade do cidadão, é estado de defesa e estado de sítio. São previsões contidas nos artigos 136, 137 da Constituição e que só podem ser emanadas pelo presidente da República. E esse decreto presidencial, ele vai ser levado ao Congresso Nacional.
que pode, inclusive, anular esse decreto presidencial. Então, nós estamos falando de uma situação que tem que ser usada de forma excepcional, de forma taxativa e apenas pela autoridade máxima do país, que é o presidente nacional, e mesmo assim com o crivo do Congresso. Isso é tão importante, gente, é muito importante isso ficar claro para vocês. Imagine que a nossa liberdade está nas mãos de um prefeito, de um governador, a qualquer momento, para falar que você não pode sair de casa, que você não pode receber um familiar na sua casa, que de 8 a 5 você não pode transitar pela sua cidade, você não pode sair de casa. Isso não existe, isso é inconstitucional. Isso é uma violação grave, absurda, passível de habeas corpus. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu, no habeas corpus, contra o município de Umuarama, no Paraná. O prefeito decretou toque de recolher. Dias Toffoli, na decisão de abril do ano passado, entendeu que nenhuma dessas normas utilizadas pelo prefeito de Umuarama daria direito à restrição desse direito de ir e vir. Dias Toffoli também fala que essa restrição prevista na Lei 13.979 de restrição intermunicipal e interestadual, ela só poderia ser editada com o aval da Anvisa. Então, em resumo, esses decretos que prevêem toque de recolher e lockdown, agora pelo Estado de Minas e pela Prefeitura de Juiz de Fora, eles são inconstitucionais, eles violam direitos fundamentais e esses administradores públicos sequer têm competência para isso. A lei que dá competência a esses gestores, ela não prevê essa medida grave, essa medida excepcional. A única hipótese de restrição à liberdade de ir e vir, impondo horários que a população pode sair de casa ou não, a única hipótese é prevista na Constituição Federal, no artigo 136, 137, que são estado de defesa e estado de sítio, e que só podem ser emanadas de forma excepcional e temporária pelo presidente da República, com aval do Congresso Nacional. Espero ter ajudado vocês, trazendo esses esclarecimentos sobre a nossa legislação, sobre as decisões que a gente tem aí. E qualquer dúvida vocês podem me mandar. Estejam atentos, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Tchau!